Tá estudando há muito tempo, mas vai mal nos simulados? Muitos concurseiros cometem alguns erros quando vão fazer os simulados dentro da sua preparação de concurso público, que pode atrasar e até impactar o mental, o que faz com que você tenha menos chances de ser aprovado. Eu vou te contar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre simulados, a forma certa de utilizá-los dentro da sua preparação para que você consiga tirar suas boas notas que vão te levar a ser aprovado no seu concurso público. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Mas e então, eu devo fazer simulados? Será que simulados são uma boa técnica e estratégia dentro de uma preparação eficiente para concursos públicos? E a resposta é sim, tá? O dia da prova, ele é o dia mais importante dentro da preparação de um concurseiro. Logo, se você não treinar o que você fará, o roteiro, a sua estratégia para se preparar, para chegar nesse dia mais importante, sabendo exatamente o que você vai fazer, no meu caso, é uma falha grotesca de planejamento e estratégia. Porque se você tem um dia que é mais importante do que todos os outros, não pensar sobre esse dia, não se programar, não se planejar para diminuir o máximo possível de erros que possam acontecer nesse dia, para mim não faz sentido. Então sim, usar os simulados vai ser de grande valia dentro da sua preparação. Foi na minha e eu tenho certeza que pode ser na sua. Mas, desde que você saiba exatamente para que serve um simulado e como você deve utilizar ele dentro da sua preparação para concurso público. Você precisa de um plano para saber tudo exatamente que você pode fazer no dia da prova, mas principalmente para que você saiba tudo que você não pode fazer, para que você não cometa erros e perca uma aprovação por algo que poderia ser evitado por você, por algo que você poderia ter planejado. Essa é a pior dor de um concurseiro, saber que a aprovação estava ao alcance dele, mas por conta de erros bobos, erros que poderiam ser evitados, a aprovação acaba escorrendo pelos dedos. Então, para que você não tenha que lidar com isso, você precisa ter um planejamento. Mas, obviamente, saiba que o dia de prova tem várias variáveis que você não consegue treinar, mesmo que você consiga fazer simulados bem feitos. Então, acima dos simulados, eu vou também colocar dentro dessa preparação eficiente fazer provas. Além de simulados, é importante que você faça provas além das quais você quer assumir muito cargo. Por quê? Porque vivenciando um dia de prova, mesmo que seja um concurso no qual você não está 100%, não é o seu sonho, não é o objetivo fim, mas dentro de uma preparação, dentro da sua jornada, ter feito essas provas, ganhado essa experiência de dia de prova, vai fazer muita diferença sim, tá? Uma prova você tenta uma estratégia, não deu certo por causa disso, disso, disso. Você já carrega esse conhecimento para as próximas, você vai corrigindo esses erros, vai aprendendo com as suas experiências e assim você chega na prova que você realmente quer, 100% preparado, com toda essa carga de experiência e de aprendizado que você vai adquirindo conforme você vai fazendo provas. É preciso ter essa casca, criar essa casca, essa experiência, essa habilidade de conseguir, no dia da prova, aplicar todos os conhecimentos que você acumula durante todos os seus anos de estudo. De nada adianta, se você tiver 10, 15 anos de estudos, estudar pelas melhores plataformas, com as melhores ferramentas, com os melhores profissionais, se você chegar no dia da prova e não conseguir executar toda essa preparação que você adquiriu e executou. Eu conheço muitos amigos, muitas pessoas que tinham capacidades, que estavam perfeitas, que estavam, assim, com o conhecimento técnico totalmente equiparado. Mas chega no dia de prova, alguma questão emocional, alguma questão de falta de planejamento, um atraso, uma decisão errada, acabam tirando e atrapalhando essas pessoas para que elas não conseguem tirar as notas que precisam tirar para serem aprovados. Então você precisa evitar isso. Como? Colocando o simulado, que é sim uma ferramenta muito importante dentro da sua preparação. Muitos acusam os simulados, mas acusam os simulados porque estão olhando com a perspectiva errada. Simulados não são para medir percentuais de acerto. Muitas pessoas estão estudando há muito tempo, acabam fechando o edital, revisando o conteúdo, mas quando vão para o simulado, eles se deparam com notas muito abaixo do que estão acostumadas nas suas revisões por questões, nas suas resoluções de questões. Isso é totalmente natural de acontecer. Por quê? Os simulados não são para medir percentuais de acertos. Os simulados eles servem para que você treine a sua estratégia de prova. O mais importante do dia da prova não é o conhecimento técnico em si, é você saber como aplicar esse conhecimento técnico. Porque muitas das vezes, só o conhecimento não vai fazer você acertar a questão e às vezes não ter o conhecimento não te impede de acertar numa questão. Tudo depende da forma como você vai administrar seus recursos. Quais recursos? Obviamente, seu conhecimento,
sua capacidade de raciocínio, porque você tem um limite. Você chega num dia de prova, você vai passar horas e horas hiperfocada em uma situação só, ou então você não vai ter a mesma versão, a sua melhor versão vai estar no início, e conforme o tempo vai passando, você vai se deteriorando, vai deteriorando a sua capacidade física, mental. Então todos esses recursos, a capacidade de você administrar bem esses recursos é que vai fazer você ter uma boa nota ou não. Mas durante a preparação, o aluno, ele executa um simulado achando que ele está medindo conhecimentos, medindo percentual de acertos. E isso é completamente errôneo. Por quê? Geralmente, se você está fazendo um simulado pelos cursinhos, esses criados com questões inéditas do professor, geralmente os professores eles já fazem simulados mais difíceis do que o nível esperado da sua prova. Não sei se é por o ego dos professores ou é buscando uma preparação de excelência com aquele viés de, se o seu simulado for mais difícil que a prova, você vai chegar bem preparado para a prova, o que faz sentido também. Mas, quando o aluno vê aquele percentual de acertos baixo, ele não sabe interpretar o que esse conhecimento, o que esse dado tá trazendo de informação para ele. Você pensa, tô jogando meu estudo todo fora, porque se eu estou estudando da forma com a qual eu acho que é, com a metodologia que eu estou empregando, estou fazendo ali 80% de acerto na resolução de questões, mas quando eu chego no simulado eu tiro 60, 50, 60, 70, o que eu estou fazendo de errado? Na verdade, você pode não estar fazendo nada de errado, porque a depender do nível que o professor coloca na questão, já tem o primeiro fato que é um professor criando uma questão. Com isso, ele vai tender a colocar na prova aqueles assuntos que ele chamou atenção durante a aula. Então, se você não assiste a videoaula dele, faz sentido que você não esteja tão atento a esses pontos que ele passa na videoaula, mas que não necessariamente são os pontos que o examinador da banca gosta de cobrar. Mas, se ele coloca um nível maior do que geralmente a banca coloca, você também vai sentir uma diferenciação, porque você está acostumado a fazer questões de um nível de uma prova com um estilo de cobrança específico, e aí no seu simulado isso vai mudar, porque por mais que o professor seja experiente, por mais que o professor conheça a banca e tente emular o nível e o estilo de cobrança da banca, nunca vai ser a mesma coisa, porque ele tem características próprias dele, ele tem a experiência dele, os conhecimentos dele, os estudos deles, tudo a trajetória dele que levou ele até ali faz com que seja diferente da trajetória da pessoa, do examinador que está formulando as provas que cairão na sua prova. Então, não tem como emular exatamente o estilo de cobrança da banca em simulados com questões inéditas. Mas, aí vem a questão. Se você tirou 70% do simulado, ou se você tirou 60%, 70%, caiu a sua nota de percentual de acertos, isso é bom ou é ruim? A tendência são todos os alunos olharem e verem o número apenas pelo modal dele, né? Bom, se eu tiro 80% a 85% na minha execução de questões sozinho, no simulado, se eu tirei 60%, quer dizer que eu piorei. Na verdade, não. Porque você só saberia se você está mal ou ruim se você conseguisse comparar a sua nota com os mesmos concorrentes que fizeram essa mesma prova sobre as mesmas regras. Só que isso é extremamente complicado, porque é exatamente essa experiência que você vai sofrer no dia da prova. Se a sua prova for muito difícil, a tendência é que você, mais os seus concorrentes, também sintam essa dificuldade. Logo, se você se preparou para um nível normal de cobrança, quando essa prova vem maior, a tendência é que todas as médias de acertos venham mais baixas. Isso faz com que a sua preparação foi pior do que a do colega? Não. Todos vocês sentiram impacto. Agora, aqueles que sentirem menos ou aqueles que conseguirem lidar melhor com essa experiência vão conseguir um percentual de acertos maior do que a concorrência. Nunca é sobre si mesmo, mas sim a sua nota comparada à nota dos outros competidores, dos outros concorrentes. Daniel, mas os simulados têm os rankings. Muito cuidado com rankings simulados de cursinhos. Por quê? Porque a galera falsifica muito isso. Tá? Falsifica muito. Existem algumas vertentes. Primeiro, é a galera que só falsifica para justamente causar esse impacto psicológico nos concorrentes. Então você vê, poxa, eu tô ficando em 52º, são só 3 vagas. Pô, o que eu vou fazer lá se eu tô muito distante dos meus concorrentes? É o primeiro impacto psicológico. Isso já tira uma galera, tá, que desiste antes mesmo de fazer a prova sob essas condições. Mas eu já expliquei para vocês. Não desista de prova que você ainda não fez. Aí tem também aquelas pessoas que não fazem o simulado conforme as regras estipuladas. Então, o cara, ele faz uma consulta, ele vê o comentário do professor antes, ele faz um brainstorm ali, ele leva conhecimentos, ele faz um resumão e pesquisa os assuntos que cairão ali naquele simulado antes de coisar, vê as disciplinas, olha, faz uma revisão dos assuntos que aquelas disciplinas vão cobrar,
Logo, tudo isso vai impactar na medição e na nota final dele, mas não necessariamente. Se ele tirou uma nota alta, ele seguiu as regras, coisa que ele não poderá fazer no dia da prova. Então, assim, nunca que eu vou pedir ou orientar que um aluno faça isso, porque ele precisa estar testado, mas nesses rankings você não tem como garantir que todos os concorrentes que colocaram a nota lá estão seguindo as mesmas regras que você seguiu, estão sob o mesmo escrutínio que você, estão vivenciando as mesmas experiências que você. Então, muito cuidado com as notas de rankings e, se possível, nem coloca, para não causar esse tipo de coisa. Por quê? Porque simulado, a nota do simulado em si não serve de nada. Obviamente, você precisa revisar os pontos que você errou, né? Fazer a mesma análise que você faz na revisão via questões no simulado. Mas a nota em si do simulado não interfere em nada no dia da sua prova. Você não pode deixar essa informação impactar negativamente. Nem pro bem, nem pro mal. Se você também estiver indo muito bem nos simulados, não acho que você vai chegar e arrebentar na prova, porque existe aleatoriedade nos mundos dos concursos. Por mais que você tente, por mais que você treine muito, você não vai conseguir emular e prever todas as questões. Então, vamos supor que você seja um aluno assíduo do professor e vá fazer o simulado do professor. Você assistiu todas as aulas, leu todos os PDFs, você chegou e fez tudo isso. Obviamente, no simulado feito pelo professor, a tendência é que você vá bem. Mas o examinador, ele não tem as mesmas referências que você. Muito pelo contrário, talvez ele até veja a aula do professor para ver o que ele tá dando como quente e cobre um assunto nada a ver, só para pegar todo mundo de surpresa. Porque essa dinâmica de ser pego de surpresa, de saber administrar o tempo, tudo isso também é treinado, também faz parte também do exame. As bancas não estão somente avaliando o seu conhecimento e a sua capacidade de acertar a questão, mas também a sua capacidade de se ver em situações diversas que você não tem como controlar, mas que você tem que saber lidar em um ambiente de pressão, saber lidar com uma experiência que você tem que tomar uma decisão rápida, que você não sabe o que vai acontecer, mas tem que tomar uma decisão firme e seguir em frente. Tudo isso você está sendo treinado e você está passando por esse escrutínio em todas essas esferas de conhecimento. Não só o conhecimento sobre o conteúdo em si, mas de tudo que permeia uma execução bem feita de uma prova. Para vocês terem uma noção, como essa questão dos rankings é muito perigosa, a minha experiência foi a seguinte: sempre que eu fazia simulados com questões inéditas, eu ia melhor do que os simulados com as questões antigas da banca. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que, sob pressão, eu conseguia lidar bem com as variáveis. Então, eu sabia, acho que vem do esporte, né? Eu sempre vivi fazendo campeonatos, tanto de futebol, arte marcial. Então, o dia da competição sempre foi algo que eu ficava acostumado, eu até gostava, né? Então, meu psicológico ele já estava treinado para conseguir lidar com as questões adversas que ia acontecer ali da melhor maneira possível, saber encontrar situações para sair de problemas que não poderia serem previstos, né? E eu vejo que muita gente, principalmente concurseiro, tem dificuldade de lidar com esse tipo de pressão, com essa ansiedade, com esse dia de prova, com esse dia da competição, né? Então, estar habituado a lidar bem com situações imprevisíveis é uma habilidade muito importante. Então eu via que quando eu estava num local onde você não conseguia prever o que ia acontecer, porque são questões inéditas, né? Você não sabe o que vai cair, não sabe o que vai acontecer, eu ia melhor do que nos rankings com questões anteriores à banca. Mas mesmo assim, eu sempre ficava ali 15º, e aí nos simulados com as questões anteriores, em 35º. E aí eu vivi tudo isso que vocês também vivem, né? Esse medo de, poxa, eu tô ficando tão longe das vagas. E salvo engano, eram 5 vagas no TCE Santa Catarina. Eu ficava, poxa, eu tô tão longe e tal, será que vai dar certo? Mas eu nunca pensei, pô, vou deixar de fazer isso. E foi uma experiência muito boa para eu poder trazer essa aprendizado para vocês, né? As pessoas mentem muito em simulados. Ou as pessoas são uma versão em casa e no dia de prova são versões completamente diferentes. Nos simulados eu ficava entre 35º e 15º. No dia da prova, na objetiva eu fui 10º. E com a discursiva eu fui para 5º. Passei dentro das vagas. Pode ter acontecido N coisas para mudar esses fatores, né? Ah, é uma questão que eu acertei e o outro que tinha acertado errou. É um assunto que caiu que eu me dava melhor do que um concorrente. Mas se dane. O que importa é que ali deu certo para mim. E se eu não tivesse me colocado nessa situação, se eu não tivesse a coragem de ir e me testar e me colocar em uma posição de fazer a prova, mesmo com as questões e mesmo com os simulados não me dando uma segurança suficiente, eu não teria colhido os resultados. Por isso, não desista de provas que você ainda não fez. O dia de prova, ele é imprevisível. E mesmo que
você não esteja 100% nos simulados, se você estiver competitivo e fazendo a sua parte, podem acontecer coisas que vão fazer com que o sol brilhe para você, né? Então, mas você só vai poder viver isso se você se colocar numa condição de ir lá e disputar. Porque se você não disputa, se você não compete, você não tem chance de ganhar. Mas se você compete, disputa, se coloca nessa situação, uma hora a sorte pode sorrir para você. E não é nem uma questão de sorte puramente, né? Mas podem acontecer alguns fatores que vão te premiar mais do que os seus concorrentes. E aí você passa. Além disso, um ponto muito importante que você tem que prestar atenção é o tempo de prova, tá? Ficar sentado de 4 a 5 horas hiperfocado em uma situação que é o dia da prova é algo extremamente desgastante e precisa de ser muito bem administrado, porque uma coisa é você ficar respondendo questões no seu quarto, no qual você perde minutos, horas, às vezes, com um raciocínio em uma única questão. Mas, no dia da sua prova, você não vai ter todo esse tempo disponível. E se você se perde em uma questão, isso vai atrapalhar em todo o decorrer de toda a prova, tá? E na resolução e no tempo de resolução das outras questões, tá? Você precisa, então, treinar e saber medir e dividir o seu tempo para todas as atividades que você precisa executar dentro da sua prova. Então você precisa saber, quanto tempo eu levo para responder uma discursiva? Quanto tempo eu estou levando para responder a objetiva? Eu levo muito tempo para fazer a discursiva e passar ela limpo. Talvez eu tenha que treinar responder ela direto na folha de respostas para ganhar mais tempo, porque eu preciso desse tempo para responder mais objetivas. Tudo isso, primeiro, você precisa saber como está a sua situação atual, né, fazendo um simulado, e depois, com essas informações, você vai testando estratégias, vai testando opções e formas de se fazer para que você consiga evoluir e chegar no seu objetivo, que é ter a maior nota possível na objetiva e na discursiva. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico sobre estratégias de provas e quais são os pontos que você tem que prestar atenção e por isso que você tem que assistir, porque a estratégia de prova ela é tão importante quanto a capacidade de conteúdo que você tem lá. E estar treinado e conseguir responder todas as questões, executar todas as atividades, requer um treinamento e requer uma divisão de tempo bem feita. Você precisa saber quanto tempo você consegue ficar sem ir no banheiro, sem que isso afete a sua capacidade de raciocínio. Porque se você estiver muito apertado, você não vai conseguir responder as questões de maneira perfeita, da mesma forma com a qual você responderia se estivesse aliviado, se não tivesse essa questão te atrapalhando. Mas se você ficar sem tempo, ou se você não planejar o tempo de ir ao banheiro dentro do tempo de resolução de prova, você não vai poder ir no banheiro e vai acabar se atrapalhando e perdendo tempo na prova. E qualquer coisa, gente, que mude a dinâmica vai impactar no dia da prova. Daniel, mas eu sempre vou nas provas e eu vejo a galera saindo rápido. Geralmente, toda a galera que sai na primeira hora, na primeira leva de pessoas, quase nunca são aprovados. Porque eu, por exemplo, em todas as provas que eu fiz, que eu estava realmente disputando, eu fiquei até o último minuto dentro da prova. Talvez 10 minutos antes, 5 minutos antes, mas até teve muitas vezes que eu fiquei sendo os últimos 3 concurseiros a sair da prova, porque quando chega nos últimos 3, os 3 têm que sair junto para assinar a ata e outras burocracias. Mas a grande questão é, geralmente, tempo de prova, ele não é total para que você consiga responder todas as provas de maneira confortável. Sempre vai ter uma que vai te tomar mais tempo, mas você tem que ter a clareza para não deixar esse tempo extrapolar o aceitável para que você não seja atrapalhado nas outras. Sempre vai ter uma questão dentro da prova, uma circunstância que pode te atrapalhar. Vai ter um cara mascando chiclete, ou vai ter um cara comendo um Doritos, ou fazendo barulho. Tudo isso está dentro do jogo, está dentro de uma possibilidade de acontecimento dentro do dia de prova que é variável, que você não tem como controlar, mas que você precisa estar habituado a viver, a vivenciar e habituado a saber que isso pode acontecer e já está mapeado dentro de uma estratégia interessante para a sua prova. E tudo isso tem que ser treinado no simulado. O simulado serve para isso. Serve para você treinar essas mais variadas situações, se colocar nessa questão e saber o que fazer se caso alguma circunstância acontecer. Por exemplo, Sebrasp, né? Nós vamos ter vários concursos da Sebrasp e a Sebrasp é um caso à parte dentro de estratégia de prova, porque a prova dela é muito característica. Então, se você erra uma questão, você está perdendo 2 pontos, porque é o ponto da questão que você errou, que você não vai ganhar, mas ela também anula um ponto de uma questão que você acertou. Dito isso, você precisa ir para a prova Sebrasp já sabendo exatamente o que você fará sobre as questões que você ficar em dúvida e
se você vai chutar ou não. Porque você precisa responder um número significativo de questões para ter condição de atingir um nível de ser aprovado. Geralmente fica ali em torno de 80% líquido. Se você responde poucas questões, você não consegue atingir esse percentual. Se você responde muitas questões, mas erra muito, você também não atinge. Então você precisa encontrar uma estratégia. Como faz isso? Você precisa testar no simulado, fazer provas de um jeito, fazer provas de outro. O que eu fazia? Por grande parte dos meus simulados, o que eu fiz? Eu treinava fazendo simulados, respondendo todas as questões e via qual era o resultado. Treinava respondendo apenas as questões que eu tinha certeza e via qual era o resultado. E fazia respondendo todas as questões que eu tinha certeza e aquelas que eu tinha o feeling, só deixando em branco aquelas que eu nunca tinha visto e não sabia nem por onde passava. Após avaliar o resultado dessas 3 estratégias, fazendo simulados com essas 3 estratégias, eu vi que essa última era a que sempre me rendia mais pontos líquidos. E aí eu sabia exatamente o que eu faria no dia da prova, que era a estratégia que me rendia mais pontos líquidos. Mas não é porque essa estratégia me rendia mais pontos líquidos que vai render para você, que vai funcionar para você. Você precisa testar nos seus simulados, fazer os simulados das mais variadas formas, ver as estratégias que dá certo para você e aquilo que dá certo você leva pro dia da prova. E aquilo que não dá certo, você, obviamente, não faz no dia da prova. Por quê? Se não deu certo no simulado, não vai ser no dia mais importante da sua preparação que vai dar certo. Então, você precisa ir para a prova sabendo exatamente o que fazer, quando fazer e, principalmente, sabendo o que não pode ser feito. Então, como você deve usar os simulados de modo correto dentro de uma preparação de concurso? Primeira coisa, procurar imitar o máximo possível o dia da prova. Algumas pessoas, elas treinam até o tempo de espera, porque geralmente quando você chega no seu local de prova, você não vai imediatamente entrar e fazer a prova. Você chega uns minutinhos antes. Quando você entra, assim que os portões abrem, existe um gap de tempo para dar tempo de todo mundo chegar, entrar, achar o seu local de prova bonitinho e começar a prova. Tem pessoas que treinam até esse tempo, para que você já esteja habituado a chegar, ficar sentado ali aguardando, vivendo a sua ansiedade, para que isso não impacte negativamente no seu emocional durante a prova, que é muito importante, gente. A cabeça, o que acontece no seu psicológico é muito importante dentro de uma prova de concursos, porque o seu emocional é que vai ditar se você vai conseguir lembrar ou não, é que vai ditar se você vai conseguir suar muito, isso vai atrapalhar na passagem das notas para o gabarito. O emocional, ele é grande parte da sua aprovação. E para isso você tem que estar habituado a fazer provas. Por isso é tão importante fazer provas que você não quer passar tanto assim. Mesmo que você não esteja 100% preparado para uma prova, você precisa fazer para vivenciar esse dia de prova, porque só aquilo que você faz muitas vezes é que fica cada vez mais fácil de ser feito. Então, quanto mais provas você faz, mais o seu emocional vai ficando treinado, mais você vai ficando acostumado, menos ansiedade vai te gerar, menos medo de errar você vai acabando vivendo. E conforme você faz bastante, aquilo ali vai ficando mais fácil, vai ficando mais normal para você, e vai fazendo com que você tenha cada vez melhores resultados. Você precisa testar as estratégias que você acha que funcionam, mas você precisa avaliar na prática aquelas que funcionam ou não. Então faça como eu expliquei sobre a prova Sebrasp. Teste aquilo que você acha que funciona, aquilo que você acha que não funciona também testa, e no final extraia aquilo que te dá mais pontos líquidos, que é isso que vai te levar ao seu objetivo final. Não fique com achismos ou pensando que você sabe o que é melhor. Aquilo que te traz mais pontos é o que você tem que fazer, porque é aquilo que está te deixando mais perto da sua aprovação. Sua opinião não importa nada. O que importa é quanto uma estratégia te dá mais ou menos pontos no dia da prova. No simulado, você tem que tentar acertar as questões, mas lembre que simulado não serve para medir percentual de acertos. Serve para treinar estratégia de prova. Dentro do simulado, você precisa treinar todas as habilidades que permeiam a prova. Dito isso, treine a passagem o tempo para passar as questões para o gabarito. Eu já vi muita gente perdendo questões idiotas, pontos bobos, por conta de não ter treinado e se atrapalhar na hora de passar as questões para o gabarito. Tente passar depois da primeira leva, tente passar tudo para o final e veja o que dá mais certo para você. Atenção, não tente mudar uma questão, um gabarito de uma questão ao final. Não pense que a sua versão mais cansada vai ter capacidade melhor de julgamento sobre algo que a sua versão mais descansada teve. Então, quanto mais pro final da prova, evite querer mudança de gabarito, porque isso sempre dá errado. E a discursiva, né, gente?
quando você for fazer um simulado, obviamente você também precisa fazer ele completo. Se sua prova tem discursiva, você precisa medir isso no simulado, porque o tempo de prova vai ser uma informação muito importante para você montar a sua estratégia. Se você precisa passar ela limpa ou não, se a sua letra é legível o suficiente para conseguir já levar a versão final já direto para a folha de resposta, tudo isso são informações importantes demais que vai impactar muito na sua nota final para que você deixe de fora do gabarito. Tem gente que faz gabarito a prestação, né? Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas isso não adianta de nada. Não vai te treinar a experiência completa, que é o que realmente o simulado serve para ser treinado. Quando fazer simulado? Eu acredito que se você está no início de uma preparação, ou se você ainda não terminou de ler todos os PDFs, ainda está na fase de acumular conteúdo, não faz sentido você fazer simulados, tá? Já espere um pós-edital ou aquele período que você já está fazendo revisões, já revisou boa parte do edital, assim você já vai ter capacidade de conhecimento suficiente para se testar e para começar a pensar em estratégias de provas, né? E se você chegou nesse momento de já revisão num pré-edital, faça simulados assim mensais, uma vez por mês, a cada 15 dias, tá? Não precisa ser algo muito próximo, porque é uma experiência tão pesada quanto fazer uma prova. Então você vai ficar muito desgastado. Então assim, não precisa ser tanto no pré-edital. No pós-edital, aí todo fim de semana é dia de simulado. Ou então de prova de treinamento. Ou você faz um simulado, ou você faz uma prova, vídeo, uma experiência de prova para treinar. Mas aí tire um dia do seu final de semana para fazer simulados. Porque no pós-edital é quando você vai ter que testar as mais variadas estratégias para buscar a sua estratégia ideal para o dia da sua prova. E como ali o tempo já não é um fator que estará ao seu lado, porque quanto mais próximo do dia da prova é mais difícil de tomar essas decisões, então no pós-edital, um simulado por semana, eu acho que é uma métrica interessante. Existem muitas variáveis que você não pode treinar. Concursos são muito aleatórios e ir mal nos simulados não quer dizer nada na sua nota final. Recomendo que você assista esses 2 vídeos porque eu vou te explicar mais sobre estratégia de prova, sobre como se preparar na reta final, que são questões importantíssimas para que você se prepare de forma condizente para conseguir atingir a sua nota que vai te levar até a sua aprovação. Então já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui também sobre o que você achou ou alguma dúvida que tenha ficado.